Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Cá estamos nós os Hello. três, não é? Maria Isabel, Olá. Maria Joana e a própria. Então, esta semana vimos, primeiro, vamos só dizer, acho que é importante, obrigado aos feedbacks que temos recebido, porque nós andamos sempre aqui meio numa lufa-lufa constante de mil coisas, mas não queremos deixar cair por terra o podcast, porque não só sentimos que são conversas importantes para nós, mas que são pausas que nós fazemos e reflexões boas. Mas às vezes é tudo assim um bocadinho, será que isto faz sentido ou não? Será que sim? Será que não? Não, sim, talvez. Quando E menos esperamos. exatamente, esta semana foi giro, porque por acaso houve, eu tive um feedback muito pessoal, porque também é a minha cliente da Have Some Sugar e tudo mais, então tive mesmo pessoalmente com esta senhora e foi muito engraçado, e a Isabel também, e ao partilharmos isto umas com as outras é giro, e realmente alegra-nos saber que as nossas parvoeiras deste podcast, estes devaneios, estas diarreias verbais, ajudam de alguma forma as pessoas a tornarem os seus dias mais leves, que foi um bocadinho a conclusão geral, foi o vosso podcast ajuda-nos imenso e eu rio-me sempre, estou sempre bem disposta e é bom. Portanto, obrigada em primeiro lugar pelos feedbacks, gostámos muito. E foram vários saber e que então. está alguém do lado de lá também, não é? Sim. A prioridade e a motivação seja muito nós próprias e encontrarmos umas com as outras e com as diferentes formas de estar na vida e de ver a vida. Acho que quando sentimos que isto vai ainda multiplicar mais além, e ter um impacto em mais alguém, ainda dá muito mais valor, sim. É muito giro, é muito giro. Portanto, Primeiro, olha, alguém nos ouve. é isso, primeiro, ponto número 1. Is anybody out there? E segundo, tem impacto as nossas parvoíces. Positivo, Portanto, tem impacto positivo. Positivo, Agora exato. só ouve. É isso. É melhor escolhermos bem as palavras porque tem impacto. Não, Sempre é impacto necessário. positivo. Essa é a vantagem. Quer dizer, nós conseguimos ver pelos números do podcast as pessoas que ouvem, que não ouvem, nós, ok, temos ali este público que já é bastante fiel e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que receber este feedback tão emocional. E foi giro, foi muito que giro. não esperamos e que nunca imaginaríamos que nos ouvem, e é muito engraçado. Portanto, nunca hesitem em pegar no telemóvel se tiverem o nosso número e mandar uma mensagem. Se não tiverem o nosso número, têm o nosso Instagram e, portanto, sabe muito bem receber esse feedback do lado de lá. Pronto. Hoje vamos falar sobre o quê, Margarida? Hoje vamos falar sobre aprender a desaprender, título da Maria Isabel, e então, porque isto Mas veio... tema da Maria Margarida. Isto veio através de um livro que eu estou a ler, quem ainda não leu, acho que é obrigatório, é um livro para a vida, The Atlas of the Heart, o Atlas do Coração, da Brené Brown. Esta senhora, eu gosto muito dela, mas realmente andava com este livro aqui, vai, não sei o quê, e finalmente estou a ler. Como eu disse, é incrível. Por um lado, a pessoa sente que eu gosto muito deste tema das emoções e gosto de explorar o tema das emoções e gosto de aprender sobre as emoções, mas na realidade, ao ler este livro, é super curioso ver como, primeiro, não só eu sinto um certo número de emoções que não as identificava naquele grupo, como as reações que a pessoa tem. Este é muito engraçado, é um livro que eu aconselho vivamente a toda a gente, e ela utiliza muitas referências de pessoas de quem gosta muito, tanto livros, autores como artistas, várias coisas. E um deles é o Adam Grant, que eu também gosto muito dele, por acaso. Ele também tem um podcast que é o Think Again, que é muito bom. E o episódio veio aqui, que foi uma frase dele que dizia, eu traduzi para português: tradicionalmente a inteligência é vista como a capacidade de pensar e aprender. No entanto, neste mundo turbulento, há um outro conjunto de habilidades cognitivas que podem ser mais úteis: a capacidade de repensar e de desaprender. Este tema é muito giro. E a maneira como ela explora o livro é muito giro. Eu acho que é um tema bom para nós divagarmos aqui um bocadinho, porque a verdade é que nós temos sempre muitas crenças, muitas aprendizagens que vamos tendo ao longo da vida e assumimos essas aprendizagens como verdades absolutas. E às vezes é um bocadinho difícil
não vermos a vida e não vivermos a vida sem essa lente, né, sem esse filtro. As formas, né? Estava-te agora É, a ouvir falar e estava a pensar, se nós fôssemos todos feitos de plasticina, era fácil, não é? Imagina, moldavas e depois exato, desmoldavas. é isso. Mas na verdade nós não somos bem plasticina, não é? Nós Não, vamos moldando, 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 moldando. Algumas moldagens até são feitas não só por nós próprias, mas pela nossa família, pela sociedade, pelo exato. onde estamos, pelo país em que estamos, pela cidade em que estamos e por aí fora. E nem sequer temos noção em algumas delas. E Do como quão todas as moldados somos. mudanças é preciso ter, é isso. Primeiro começa com a consciência e só depois é que há a mudança, não é? E Super. metade das coisas, se calhar, nós nem temos consciência que estamos tão moldados a tantas coisas pequeninas. Daí a importância, se calhar, ia passar aqui para a Joana, que eu acho que ela quer falar, mas ia, tipo, esta parte da importância de. No outro dia, este fim de semana, ouvi uma frase muito gira que foi: a partir de que momento é que a diversidade passou a ser vista como uma ameaça em vez de uma riqueza? E Pois, para mim foi das frases mais giras, assim, que eu vi nos últimos tempos, e que é muito isto, ou seja, se nós não tivermos essa diversidade, formas de ver diferentes, culturas diferentes, temperos diferentes, cores diferentes, mil coisas diferentes, nós não ganhamos sequer consciência, metade das vezes, que eu nunca me tinha percebido que havia outra maneira de fazer isto que eu faço. E havia outra que pessoas, não quer dizer que nós vamos concordar com todas, não é? Mas só o simples facto de ganharmos consciência de que a forma como fazemos não é a única, mas que é uma das, acho abre-te que horizontes, enriquece. abre-te Uhum, horizontes. sim. Sim. Vai, Joana. Não, vocês estavam a falar e eu estava a imaginar mesmo aqueles moldes que existem na plasticina, não é? O molde de ser Sim. portuguesa, o molde de ter nascido na família onde eu Exato. nasci. Tipo, há coisas que são super definidas já. Era só esta imagem que eu É queria uma ideia partilhar, gira não é? essa, de facto, porque tu és plasticina, eu acho que as vossas duas estão melhores ainda, porque tu és plasticina, ou seja, tu podes ter o formato que tu quiseres, mas pura e simplesmente vais para os moldes já pré-feitos e assumes que a tua forma é aquela, quando não é, pode ser a que É tu isso. E quiseres. vives como sendo barro. Não, vives como, imagina, não é isso, a Joana está a dizer os moldes, imagina, o molde de coração, tu vives como sendo um coração, quando podias ser uma estrela. Uhum. Está muito gira essa ideia, por acaso. E basicamente é isso. E uma das coisas que eles dizem é. Achei gira uma ideia que é sermos capazes de viver a vida mais como se fôssemos cientistas e não tanto como advogados. Ou seja, os cientistas que estão sempre a questionar, a pôr em questão, em causa, não é? Porquê é que eu faço, Experiências. porquê é que eu faço isto assim? Porquê é que isto é assim? Ou seja, aceitar muito mais a questão do erro, ou seja, o desconforto de largarmos as crenças antigas que tivemos até agora, porque podemos mudar de opinião e estarmos confortáveis com o facto de em tempos eu pensei assim, mas agora já não penso mais. Porque muitas vezes o problema é esse, nós dizemos uma opinião a várias pessoas e depois as pessoas nos dizem, não, mas tu já disseste não sei o quê, e nós não conseguimos lidar com o facto de o quê? Estou a ir contra o que eu disse? Ai meu Deus, sou uma fraude. É tudo bem Não, mudar, não é? A é mudança. isso, está tudo bem em mudar. E isso é um sinal de inteligência e não de fraqueza, que muitas vezes nós vemos, muitas vezes como sinal de fraqueza, mudar de opinião, o não estar coerente, o não, é? Não manter o mesmo fio. Sim, há uma frase que eu gosto imenso, que eu não sei de quem é que é, mas eu estou a visualizar o livro onde está. É um daqueles livros do Mordilo, sabem? Que Sim, tem adoro, adoro. Também adoro. Não. E que tem Ilustrações, sim, giríssimo. Sim. Eu tenho um puzzle enorme dele. Em que a frase é só assim: lembra-te de desconfiar. Eu uso esta frase na minha vida, no meu trabalho, porque quando tu desconfias, quando há qualquer coisa que tu. Há aqui qualquer coisa e pronto, e pode ser uma opinião, pode ser um trabalho que. Normalmente há qualquer coisa. Quando tu desconfias, é a tua intuição está-te a dizer qualquer coisa. Isso. Sim. E eu acho que é aí que se descobrem coisas, é aí que se descobrem. Eu lembro-me agora, quando eu fui trabalhar, eu antes de trabalhar onde trabalho, estive na indústria farmacêutica e eu não percebia nada, portanto eu tinha que desconfiar de tudo. E acabei por mudar imensas coisas nas embalagens e tudo, porque nunca ninguém tinha perguntado só, porque é que isto se faz assim? E eu, como não sabia nada, Pois, vais com curiosidade. E é muito essa,
era muito giro o ser cientista e não ser advogado, não é? A pessoa pôr tudo em causa, por uma boa causa, não é? E não de estar sempre a julgar isto ou aquilo. É muito giro essa maneira de estar. É. Em vez do cientista, gosto muito mais da perspectiva do ser designer, não é? Porque o ser designer também é experimentar formas diferentes, fazer experiências, validar. Mas o cientista tem a questão de que tu estás bem com o teu, tu na realidade estás sempre a pôr em causa as tuas próprias crenças e coisas que nos processos de design, não é? Nós temos sempre a parte da experimentação e validação, e por isso é que tu prototipas coisas novas para depois validar e teres feedback de outras pessoas que não estão envolvidas no desenho da solução, não é? Portanto, deverias estar sempre a pôr em causa de pessoas diferentes para pôr em causa e descobrir coisas que... mas eu estou a gozar com este cientista, porque eu também uso a referência ao cientista dentro do processo de design thinking, digamos assim. E é muito giro isso aplicado a emoções. Diz, Joana. Não, é que esta ideia do tipo, ninguém julga um cientista por estar a testar coisas, não é? Tipo, eles são cientistas, não é? E tem graça isto, eu também, a experiência também, isto de estar a testar, eu também vejo muito no trabalho onde eu estou agora. Nós, antes de lançarmos qualquer coisa, temos que testar. Ainda agora tive uma ideia para um jogo em que testei, usei muitas minhas filhas para testar, porque é um jogo infantil. É o que eu ia dizer, eu só acho muito mal, nunca me tens Por acaso eu ia dizer, eu também gosto de ser cobaia, Não estou a perceber. Vou fazer um formulário, quem se quiser. Eu estou lá, eu a primeira, eu quero. Mas é giro esta perspectiva da pessoa experimentar com leveza. Eu ontem estava a testar este jogo com elas e a certa altura eu percebi isto não acrescenta nada. Tipo, as mecânicas funcionam tudo bem, mas isto não acrescenta nada à indústria, não acrescenta nada, não é um jogo assim tão inovador. Portanto, cai por terra e está tudo bem, e hoje para amanhã há de haver outra ideia e está tudo bem. Mas é giro. Isso é giro. E houve eu ouvi uma frase que foi relativamente a isto, que foi, como é que era? Aceitar o erro sem o colapso do ego. Esta para mim é ótima, porque o problema é este. É que tu, imagina, criaste o jogo, estás ali a querer defender o teu jogo, tipo, isto é incrível, e seres capaz de dizer, não é assim tão incrível, não é assim uma coisa tão espetacular, e está tudo bem. Sim. Eu ontem disse não é muito fácil. Esqueçam que este jogo foi feito pela mão. Se este jogo estivesse ali na prateleira, era o primeiro que iam buscar. Não, íamos buscar não sei quantos. Tipo, obrigada então. Não era bem para esquecerem que fui eu, calma. Não era assim tanto. Não, era exatamente. Quando educamos bem as crianças, não é? E têm mesmo a capacidade de ser frontais e honestas. Sim. Não, mas para mim foi muito importante. E cheguei aqui à empresa e disse, esqueçam este jogo, não... E eles, ok, pronto, também já perceberam, está tudo bem. Pois, mas isso é giro. Não é muito fácil. Tens que fazer de emoções. Não, mas imagina, dá-me pica para continuar. Pois, exatamente. Sabem que no ano passado eu inscrevi-me para um mestrado de A Ciência das Emoções. Eu cheguei-vos a dizer, ou não? Acho que sim, tenho ideia quando falámos com o Paulo Moreira que falaste isso, mas depois não... Só disseste à Margarida. Não, acho que não. Não, eu acho que disse no final da conversa. Até acho que disseste no final, sim. Eu acho que foi depois de pararmos a gravação. Comentei isso, mas pronto, não fui selecionada, mas estava muito motivada. Mas tinhas que ser selecionada. Sim, mas como eu não tenho propriamente uma licenciatura em Psicologia, pelo que eu percebi, isso era tipo dos critérios que dava logo mais pontos e não sei o quê. Mas isto para dizer que não sabia que o Atlas do Coração da Brené Brown era assim tanto... Em termos de percebermos a lógica das emoções, é super relacionadas, eu acho uma área muito, muito gira. E é muito interessante. Cada vez mais, quando vamos estudando e analisando o comportamento humano, especialmente em direção às escolhas que nós fazemos, às opções que tomamos, às compras que fazemos, tudo por aí fora, é tudo muito emocional, muito mais do que aquilo que pensamos. Sim. Portanto, acho que é uma área que tem um potencial muito grande até para... muito por crescer dentro da inteligência artificial, que está muito presa à ciência dos pensamentos e que, na verdade, os pensamentos estão muito condicionados pelas emoções e por aí fora.
E outro tema aqui, quando falamos deste aprender a desaprender, que há bocado estava a comentar ali com o meu cunhado e que ele mencionou, era uma referência que era o Picasso, a primeira referência que lhe veio à cabeça, que pelos vistos ele tem uma frase muito conhecida, que era tipo, quando era novo, quando era criança, pintava como o Michelangelo. E que depois passou a vida toda a tentar aprender Desaprender, pois. como uma criança, não é? Com os olhos de uma criança. E que realmente é curioso o quão difícil é nós mantermos essa curiosidade, essa espontaneidade, esse não questionamento, de certa forma, não é? Porque toda a nossa vida nos vai ensinando na direção oposta, não é? Também se calhar porque não era sustentável estarmos constantemente a questionar tudo, não é? Sim, acho que seria difícil também. E a determinada altura temos que minimizar aqui os níveis de esforço e de energia investida para conseguirmos sobreviver. Lá estou eu. Não, é verdade, e tu vês mesmo as pessoas que são mais irrequietas neste sentido, que são mais, não se conformam tanto com regras, que são mais, ai, está-me a faltar o termo, que contrapõem muito, que questionam, que não aceitam as coisas só porque sim, é muito mais difícil viver com essas pessoas, porque por isso, pela quantidade de energia que gastas, Jana, pá, faz só o que eu te digo e cala-te. Não. Eu sofro desse mal aqui em casa e, portanto, como sou assim e gerei pessoas assim, isso não é muito positivo. Será na adolescência que perdemos a capacidade. Sim, exato. Na adolescência formatam-nos de tal forma que é tipo, cala-te e faz! Mas tu vês isso, esta questão... Mas esta questão dos moldes e das lentes, tu vês muito isso eu sinto isso, pelo menos, e acho que foi o sítio onde eu mais senti na vida, em termos de seres formatada, tem a ver na maneira como tu vais educar os teus filhos. Eu sinto imenso isso, porque há certas coisas que eu não sei porque é que as faço, mas é automático, e foram coisas, a maneira que eu fui educada, e é automático a maneira como eu vou educar os meus filhos, e só ao fim de um tempo de ser mãe, há coisas com as quais eu concordo e há coisas com as quais eu não concordo. Mas eu já fiz na mesma coisas que eu não concordo. E tens que fazer este exercício de parar e de faz sentido isto ou não? Mas isto é assim, mas porquê é que eu estou a fazer isto? E aí vem o tal formato, o formatado, de porque carga d'água é que eu estou a fazer isto assim. É muito curioso. Para mim, a educação dos meus filhos é assim o exemplo que eu mais vejo de formatação e de não questionar. E hoje em dia eu acho que estamos a passar uma fase da sociedade em geral que houve um grande desaprender do que é que se aprendeu, mas dentro desta desaprendizagem para uma nova aprendizagem também há muita incerteza e muita ainda há pouco estava a pensar, ou seja, tudo o que é parentalidade positiva faz muito sentido, mas parece que às vezes se esqueceram de dizer a regra fulcral, não devia ser preciso, não é? Mas que é para funcionar, tu tens que estar realmente atento, disponível, presente, que muitas vezes é altamente incompatível com a forma como as pessoas estão a nível geral na sociedade, não é? Ou seja, é possível teres uma parentalidade muito mais positiva, mas precisas ter muito mais tempo para falar, para explicar, para ouvir, para questionar e ser questionado, e estar lá disponível, enquanto que na educação mais autoritária, tu metes a barreira e acabou. Segues, e a pessoa está ali condicionada e, portanto, segues. E eu diria que existe sim alternativas ao autoritarismo e temos que aprender a desaprender, porque se calhar todas nós fomos educadas com um certo autoritarismo. Se calhar todas nós não, mas eu fui. Não, eu também. Eu também, um bocado. E queremos encontrar esse equilíbrio, não é? Mas para encontrar esse equilíbrio temos que fazer este lembrete que dá muito mais trabalho, tens que estar muito mais presente, tens que estar muito mais entregue. E hoje em dia é difícil. Estava a ler isso, já não sei porquê, porque era a questão das redes sociais para as crianças, ou não terem, ou não sei o quê, e dos pais quererem que tenham todos telemóveis e coisas para depois também estarem nos seus telemóveis, não é? Porque efetivamente
não teres autoritarismo, mas depois não estares presente, não é Não muito vai funcionar. possível. Vai funcionar uma grande asneira, que depois não há controle, não há regras, há descompreensão, há insatisfação, há muita outra coisa. Mas pronto, isto viajei um bocadinho, mas estavam temas aqui pendurados na minha cabeça de hoje de manhã ainda. Não, mas é verdade também, é verdade também. Não, há um meio termo aqui um bocadinho complexo. E eu vejo isso muito nos miúdos, que é não sei o quê, porque às vezes eles comentam, muitas vezes, porque já não sei o que é que foi, até foi ontem. Não me lembro o que é que foi, como é que começou assim a conversa, mas era porque não sei quem estava sempre. Era a Maria que tinha ido. Agora não posso. Pronto, não interessa. Tinha. É desvendar. Não, estavam com umas amigas e não sei o quê, e o registro de casa deles é completamente diferente do nosso, no sentido em que cada um janta à hora que for, não jantam todos à mesa, não estão todos no mesmo sítio, os pais dele estavam muitas vezes no telefone e não sei o quê, e eu, pois, mas vocês também estão, e a resposta foi, mas os pais dela também estão sempre, e se ela não vai estar lá no telefone, vai fazer o quê? Ficar a olhar para as paredes? E eu, pois, é uma verdade. Mas é uma mudança que não podemos esperar que aconteça só nas crianças, né, é uma coisa que temos que estar mesmo conscientes que temos que fazer cedências do nosso lado para se queremos aprender outras formas. É um bocado difícil, às vezes é um bocado difícil esta gestão. Tecnologia para mim é médio, porque eu associo muito a trabalho, eu não estou só em termos de lazer, portanto para mim não é uma coisa muito difícil não estar. Quando não estou a trabalhar, eu pura e simplesmente não me interessa, não me afeta, mas sinto realmente que é um ponto de gestão complexa. Mas este livro aqui é giro, em particular. Primeiro, eu acho que é um livro que a pessoa lê a primeira vez, depois vai ler a segunda vez, depois vai pegar num caderno e fazer os exercícios, escrever. Engraçado, nesta Tem situação. exercícios para ser feito? Não tem exercícios, mas ela dá-te muitos exemplos práticos. Por exemplo, e outra coisa que eu acho giríssima é a maneira simples e descomplicada com a forma com que ela fala da sua própria vida e em relação às pessoas, às suas famílias, aos seus pais e tudo mais, em termos do que é que ela sentia em certas fases da vida, não sei, porque eu acho que existe um certo medo, talvez eu tenha isso, não sei, mas existe um certo cuidado, um certo medo, receio de magoar as outras pessoas, porque eu senti muitas vezes assim na minha vida e na realidade nós sabemos que os nossos pais tentaram fazer o melhor que souberam com aquilo que tinham, assim como nós tentamos fazer o melhor que sabemos com aquilo que temos. Mas isso não impede que eu me tenha sentido assim, tal, muitas vezes, e isso, muitas vezes, magoa as pessoas. Tipo, como assim sentiste assim? Como assim? Como assim? Quase que há uma certa indignação de mas o que é que te faltou, não é? O que é que te faltou? E ela fala das coisas de uma forma muito simples, muito, muito aberta e sem qualquer tipo de. Como é que eu ia dizer? Acho gira a maneira como ela põe as coisas, que te faz às vezes também olhar para ti e dizer assim: ok, isto não há problema nenhum em ter acontecido isto, ou não há problema nenhum em a pessoa ter sentido isto, porque depois eu olho para os meus filhos e digo, se calhar em certas situações também já sentiram isto e está tudo bem também. Acho que existe esta ideia muito errada da pessoa querer, lá está, não falhar em lado nenhum, estar sempre em tudo, estar sempre não sei. E ela põe o tema do perfeccionismo de uma maneira que lá está, a pessoa Toda tem a que ler. gente sabe que tu não tens problema nenhum com perfeccionismo, Margarida. Toda a gente sabe os teus bobos e não. Não, mas é doentio na vida e não é uma coisa muito positiva no sentido de a pessoa não tem perfeccionismo como eu quero ser perfeita, não, é no sentido de é um vazio que tens que pura e simplesmente não consegues lidar com o não ser suficientemente boa. E isso é muito engraçado. Este livro é muito interessante, acho que toda a gente devia ler e pronto, relativamente a este o aprender desaprender. É isto, também nisto é giro. É engraçado, fazendo aqui a comparação com a plasticina, nós querermos ser moldadas ao longo da nossa vida e aprender, mas ao mesmo tempo queremos já uma forma perfeita. Pois. Não é compatível.
não é compatível. Eu vejo isto na parentalidade. Eu acho que nós estamos a viver ao mesmo tempo uma altura boa, que é, eu acho que a educação que tivemos, umas mais duras que outras, também nos deram alguma estaleca, e agora temos ferramentas que nos abrem horizontes para não tem de ser assim. Por isso, eu sinto-me privilegiada por isto, não é? De, às vezes, reajo como se calhar uma educação mais tradicional e se calhar sou mais bruta e se calhar é para aqui, estou a mandar e é assim. E outras vezes tenho mais disponibilidade para dar mais espaço, para tudo mais, mas não. Acho que também o facto de termos esta informação não nos pode bloquear ou é isto. Não existem pessoas perfeitas, nem existem mães nem pais perfeitos. Não devem ser, não deve ser peso, não é? Não devem ser pedras nas nossas costas, mas sim, estrutura. Acho que é bonito o desejo que a pessoa tem de querer ser melhor todos os dias e perceber que é imperfeita e que todos os dias está a polir isto, não é? Mas tentar esta leveza que nós estamos sempre a falar. Nem sempre é fácil. Quando há coisas que tu não consegues perdoar-te a ti própria, nem sempre é fácil. Para mim tem a ver sempre com este ponto. Há certas situações que e já falei sobre isto, e já faço terapia, e já falei inclusive com os meus próprios filhos, e já tudo e mais alguma coisa. No entanto, há certas situações que é difícil por simplesmente largar. É difícil. E não consigo aceitar, tipo, porquê que isto teve que chegar ali? Porquê que não sei o quê? É difícil, é um bocado difícil. Para mim é um bocado difícil nesse E aspecto. entregares e acreditar que isso era o caminho e a aprendizagem que tu tinhas que fazer e que eles tinham que fazer e que viemos cá Em teoria, sim. Em teoria é super fácil. Em teoria é excelente, em teoria. Em teoria é fácil. Em teoria é ótimo. Mas depois na prática nem sempre é assim. Mas é muito giro. Eu recomendo outro livro que eu acabei de ler que foi da Viola Davis. Vocês conhecem? Uma atriz Sigo-a no preta, Instagram, por acaso tenho visto fantástica, maravilhosa. Já incrível. viram? É assim um riso mesmo. O riso dela é incrível. Rosa. Ela é fantástica. Fiquei impressionadíssima com a história de vida dela, mas impressionada a um nível que poucos livros me impressionaram assim, no sentido de... Qual é o livro? É a biografia dela. Depois digo-te o título, não sei de cor. Sim, é o dela. Mais de mim, ou melhor, não sei o que de mim, qualquer coisa para mim. Não sei, tenho aqui por acaso, posso ver. E ela, tão dura a vida dela, tão dura. E aqui está giro o desaprender, a capacidade de desaprender, tão violenta, tão pobre, tão dura mesmo, de uma dureza que... Também foi isso que lhe deu lá a tal estaleca que a Joana também estava a falar, não é? Às vezes... Não, mas a capacidade dela de desaprender o ódio, a mágoa, inacreditável. O pai dela batia horrivelmente na mãe dela, mas de um horror. Uma história no fim que ela conta que é o pai atrás da mãe para lhe partir as pernas, que ela era bêbada e não sei o quê. E a mãe a fugir, e elas tinham pânico de estar em casa porque estavam sempre neste ambiente hiperviolento. E às tantas, o pai a esconder-se num sítio qualquer para quando a mãe voltasse chegar e lhe bater este nível de violência, mesmo super violento. E ela, ali a partir de um ponto, quando eles começaram a ser avós, os pais, eles mudaram completamente. O pai dela também deixou de beber, deixou de não sei o quê, não sei o que mais, blá blá. Pronto, também eram muito pobres. Ela começou a trabalhar, também foi sempre mais fácil. Mas a questão é, ela conseguiu ver o pai com outros olhos. O pai transformou-se numa pessoa completamente diferente também. Mas conseguiu pura e simplesmente gostar do pai. Isto para mim, eu tenho imensa dificuldade. Tipo, esta capacidade de desaprender todo o horror que tu viveste e olhar para aquela pessoa e dizer... É a capacidade de perdoar no expoente Uau, máximo. uau. Não ver uma pessoa só, como se fosse só, não é? Mas dar oportunidade, não é? De não ver uma pessoa só por aquilo que aconteceu, não é? Pelas ações. Esta pessoa é capaz de mais e... Pronto, mas na verdade foi uma pessoa realmente completamente diferente e que foi muito positiva depois mais tarde, mas teres essa capacidade, eu achei soberbo.
Fiquei impressionada mesmo. Sim. E acho que isso aí também acontece muitas vezes na nossa vida. Nem sempre nós temos essa capacidade de desaprender ou de largar, mais talvez seja largar estas pequenas mágoas e pequenas coisas que nós vamos, que nos marcam de alguma forma, e olhar para a Tentar pessoa. empatizar, não é? Tentar perceber, Sim. ok, esta pessoa está a fazer isto, porque se calhar ela passou por isto, não é? E é a Sim. realidade que ela sabia e era o melhor que ela podia ser Naquele o momento. que ela sabia. É isso. Acho que passa muito por às vezes respeitar as dores do outro, não é? Que moldaram, lá está, que o moldaram para aquela forma, que não quer dizer que depois não haja a capacidade de continuar a moldar para outras formas. Sim, exato. Não Na tem que ser altura sempre aquela só forma. tinha tido aquela forma, Uhum. e depois houve mais alguém que pôs a mão e que teve a capacidade de moldar um pouco mais e um pouco melhor, se calhar. É E engraçado. mais uma vez é preciso ter uma grande capacidade de querer tender para o lado cientista e não para o lado advogado, não é? Sim, sim. De não querer julgar, de querer olhar para aquela pessoa como O uma advogado era pessoa. logo pena de morte e ponto final. Não é que se tu olhar só para o que já foi feito, é que o advogado olha só para o que foi feito, para o que já existe, para o que já aconteceu. E o cientista abre portas para o que poderá vir a ser. Sim, lembra-se de duvidar, não é? Isso é muito diferente. Mas isso é difícil, eu fiquei impressionada. E outra coisa muito gira neste livro do Atlas of the Heart é a maneira como a Brené Brown descreve empatia, que eu achei muito giro. Porque fala exclusivamente do facto de empatia não pode envolver qualquer tipo de sentimento contigo. É sempre em relação ao outro, só. Tu não existes para teres empatia, tu não tens um filtro teu, estás só preocupada com o outro e és só do outro. E eu achei isso muito giro, porque Tens às que vezes sair de ti e entrar tens que no sair outro, não é? completamente de ti, e isso é muito engraçado também, eu achei. E difícil. E difícil, Eu acho muito que eu difícil. costumo muitas vezes falar sobre empatia e dizer uma coisa é simpatia, uma coisa é Isso, ela compreensão, até fala outra nisso. coisa é empatia, tipo, é sentir mesmo que o outro sente, mas nunca tinha visto nessa perspectiva de saíres dos teus próprios sentimentos Sais, completamente, muito giro. é muito difícil. No fundo é isto que ela teve, a Viola Davis, o que ela teve pelo pai, uma empatia enorme por aquele senhor. Foi capaz de o ver como o humano que é, e isso é impressionante. Pronto, às vezes nós achamos que somos muito Então, melhor do que em somos. modo de conclusão, quais seriam as coisas que nós gostaríamos, se tivesses que escolher uma coisa que tu querias aprender a desaprender, o que é que era? Não é fácil. Aprender a desaprender. Olha, eu gostava, quando começámos esta conversa, só para. Eu pensei logo na parentalidade e pensei também quando nós conhecemos pessoas diferentes de nós, se é porque vamos viajar para algum lado ou se simplesmente alguém se mudou para o outro lado do corredor que é diferente de nós, eu gostava de ter a capacidade de não ter preconceitos de todo, de Pois, ter esta empatia imediata com as pessoas, de quando olho para elas estou só a ouvi-las e estou sem filtros nenhuns, e eu não tenho esta capacidade ainda. Eu acho que isto é uma Ninguém coisa eu também não. que Ninguém tem. ninguém tem, mas eu acho que se eu pudesse escolher, seria isso que eu escolheria, de Ser ir sempre uma logo. página em branco. Ser sempre uma página em branco. Eu estava a pensar exatamente nisso. Exato, ir sempre em modo neutro, só em modo de receber. Sim. Giro, sim, Eu sem tenho dar outra, nada. para variar, é relacionada com o trabalho. Mas eu aprendi que para se ter sucesso, vida, casa, família, etc., é preciso ter um trabalho a tempo inteiro, uma carreira, e ser das 9 às 5 e termos um emprego das 9 às 5 ou das 9 às 10, como o meu pai chegava à meia-noite muitas vezes. Mas eu aprendi isso e gostava de desaprender isso. Gostava de ter uma vida mais fluida, mais orgânica e ainda assim ser empenhada, ativa,
recompensada, mas gostava de desaprender o que eu aprendi em relação ao trabalho. Porque acho que está muito limitado, vejo pessoas com formas diferentes e relações diferentes, mas eu estou tão formatada, moldada para esta forma de... Ao menos não fiquei numa empresa a vida toda, essa parte já... Esta parte já ultrapassaste bem. mas ainda assim ainda me sinto muito presa à minha forma de lidar com o trabalho e sinto que a minha energia natural não é essa, é ter várias coisas, é estar agora no podcast, é estar a dar aulas logo à noite, e agora estou de férias esta semana, mas sinto que o meu trabalho continua a ter uma grande dependência, Certo. De uma forma muito estruturada, pois. Full time e muito estruturado. Parece que tenho, tipo, é um abismo, tipo, se eu penso em mudar. Eu gostava de aprender que é possível ser feliz e realizado de outra maneira. Pois, eu talvez gostava de desaprender a questão de que a pessoa deixar desaprender que a pessoa acha que controla coisas e não controla nada. Para mim é muito difícil ser mais leve, no sentido de viver eu leve com o facto de ser mais leve, de deixar mais os outros irem, em particular os meus filhos, estarem, viverem as vidas deles, os erros deles, baterem com a cabeça nas paredes, faz parte, é o percurso. Eu tenho muita dificuldade nisso, muita, mas acho que também fui... Deixa acontecer, Tenho muita dificuldade. Portanto, gostava de desaprender e ser uma pessoa muito mais leve e muito mais tranquila nesse aspecto. Gostava, sim. Para mim é difícil. E pronto, é isto. Pronto, foi uma reflexão, cada uma leva o seu trabalho de casa, pelo menos que sirva como para nos ajudar a questionar e a fazer as nossas experiências à la cientistas. Exato. E pronto, daqui a um tempo logo vemos onde é que isso nos levou. Nós continuamos iguais. Portanto, não deixem de fazer a vossa reflexão. Acho que acima de tudo tentar escolher uma coisa que gostassem de encarar mais como cientistas e menos como advogados seria uma boa forma de levar esta deambulação que trouxemos aqui, graças a um livro giro que agora também estou cheia de vontade de ler, para a vossa vida. Portanto, passando da teoria para a prática. E pronto, e como dissemos no início, não deixem de nos dar feedback, mensagens, Sim. áudios, cartazes na rua, venham o céu é o limite. Mas vá. O céu é o limite, muito bem. Margarida e Joana, Boa. obrigada. E a quem está desse Obrigada. lado também, obrigada. Obrigada, até logo. Até o próximo mês. Até ao próximo. Até ao próximo.